Na exposição de hoje, Jesus abre o rolo de Isaías e declara, diante da própria cidade, que o tempo do perdão, da liberdade e da graça finalmente chegou. O Messias anuncia o verdadeiro jubileu: dívidas canceladas, cativos libertos e pecadores reconciliados com Deus. Mas aquilo que deveria produzir adoração desperta rejeição. Lucas 4, do 14 ao 30. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, na tua pátria, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando por meio deles, retirou-se. Muito bem, meus irmãos. Esta é a passagem que, como eu havia falado, eu coloquei o tema: quando Jesus declara aberto o seu ministério. Jesus escolheu este momento para abrir o seu ministério. Nós vimos desde a narrativa do anúncio do nascimento de Jesus, o próprio nascimento de Jesus, o batismo de Jesus. Nós vimos na semana passada Jesus lutando contra o diabo, sendo tentado no deserto. E agora, Lucas, já no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 14, ele diz: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Olha só, voltou da onde? Voltou do deserto. Então veja que Lucas coloca o Espírito Santo conduzindo a história. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado, e agora o Espírito Santo traz Jesus de volta para a Galiléia. E aí Lucas acrescenta: por toda aquela região se espalhou a sua fama. A Galiléia era uma região que ficava num lugar cercado por nações que eram gentios, povos pagãos. Então, cercado por povos pagãos. Por isso que em algumas outras passagens bíblicas vocês vão ver esse lugar chamado Galiléia dos Gentios. E justamente era um lugar onde o povo judeu vivia, cercado por povos pagãos. Todos os lados, exceto um, havia povos pagãos. Um lado fazia vizinhança com a cidade ou a terra de Samaria, que era odiado pelos judeus. Então, boa vizinhança. Por todos os lados, Galiléia tinha ou pagão ou samaritano. E é lá que Jesus resolve iniciar ou anunciar o início do seu ministério. Poderia ser em Jerusalém, o centro do poder, o centro religioso, a cidade principal, mas Deus gosta de fazer essas coisas, né? Deus gosta de o seu filho nascer numa manjedoura, Deus gosta de o seu filho nascer numa família pobre, e Deus gosta de ficar nos mostrando que o luxo, que o nome, que o título, que a riqueza não representa nada para ele.
e por isso Jesus vai lá naquele lugar pobre, na Galileia, e dentre os lugares pobres, o lugar mais pobre ainda, Nazaré. Pensa num lugar pobre é a Galileia, agora pensa o lugar mais pobre dentro do lugar pobre é Nazaré. E lá Jesus é criado, lá que ele recebe os ensinamentos e lá que ele se apresenta nesse contexto aqui. Interessante é que Lucas acrescenta no versículo 15 que ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Olha que interessante. Cafarnaum, por exemplo, uma outra cidade da Galileia, era onde provavelmente Jesus tinha estipulado a sua moradia, a sua residência, nesse momento. E ele era muito bem visto em Cafarnaum, fazia milagres, operava milagres, pregava, ensinava e era elogiado por todos. Porém, certo dia, num sábado, Jesus resolve ir a Nazaré, a cidade onde ele foi criado, voltar para casa. Provavelmente um lugar cheio de pessoas que viram ele crescer, viram ele estudaram com eles, provavelmente um lugar onde ele tinha amigos de infância, um lugar onde ele tinha muitos conhecidos, não sabemos se tinha parentes ou não tinha, mas provavelmente tinha, ou pelo menos pessoas que ele podia considerar como tios e tias. E lá naquele lugar ele vai, num sábado, à sinagoga. Então a sinagoga era onde os judeus se encontravam para celebrar os cultos deles, então não era no templo, era na sinagoga, o templo era em Jerusalém, e a sinagoga era onde eles se reuniam semanalmente para lerem as escrituras, meditarem nas escrituras e adorarem a Deus, muito parecido com os nossos cultos hoje em dia. E Jesus vai, então, ao sábado, e Lucas é interessante porque ele adiciona esse detalhezinho, como era do seu costume. Então Jesus costumeiramente frequentava a sinagoga. Então, Jesus se hermanou ou se sujeitou aos ritos da religião. Mais uma vez mostra que Jesus não veio para revolucionar ou para causar um alvoroço, criar uma nova religião ou coisa parecida. Ele se sujeitou a isso. Muito bem. E aí nós vemos que Lucas retrata que, estando nessa sinagoga aos sábados, como era de costume, foi-lhe dada a oportunidade para ler. Era normal. Normalmente o rabino, o líder daquela sinagoga, fazia uma leitura das escrituras e fazia um breve comentário sobre aquela leitura. Mas também era comum dar essa oportunidade para outra pessoa, às vezes um visitante, que era o caso aqui de Jesus. E a cena que Lucas nos narra é que Jesus, portanto, tendo essa oportunidade, ele recebe um rolo do profeta Isaías. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Não era a Bíblia como nós conhecemos hoje. Então existia apenas os escritos do Antigo Testamento. E esses escritos do Antigo Testamento eram registrados em rolos. Então não era um único livro, era um rolo para cada livro, com exceção de alguns que eram combinados. Por exemplo, o livro dos profetas menores era combinado em um único rolo. Por isso o nome Menores. E é entregue a Jesus o rolo contendo o livro do profeta Isaías. E Jesus abre esse rolo justamente na parte que hoje nós conhecemos como Isaías capítulo 61. Na época não existia essa divisão, né? Eu já comentei para vocês que a divisão por capítulo surgiu na Bíblia mais ou menos no ano 1200, e a divisão por versículos surgiu na Bíblia mais ou menos no ano 1400, 1500. Então, é recente essa divisão que nós conhecemos. Na época, Jesus abriu, obviamente, pelo poder do Espírito Santo, abriu certinho no lugar do capítulo 61. E aí ele lê, Jesus em pé ali, segurando o rolo, ele lê. Agora eu vou ler numa tradução mais recente, ficar mais fluido o texto. Ele lê: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor." Ponto. Terminou a leitura. Ao terminar a leitura, ele fecha o rolo, devolve ao ministro, a pessoa que havia entregue para ele o rolo, senta-se, olha para as pessoas que estão ali atônitas olhando para ele. Lucas destaca que as pessoas tinham os olhos fitos nele, então estavam
olhando para ele de forma espantada, e ele calmamente diz: hoje se cumpriu esta escritura. Olha só a cena. Agora você imagina, para as pessoas estarem olhando para Jesus com os olhos fitos nele. Não deve ter sido uma leitura como essa que eu fiz aqui, né? Deve ter sido uma leitura cheia de graça. Imagina o próprio Deus lendo uma profecia que se cumpriria naquele momento. Deve ter sido uma das cenas mais maravilhosas que alguém pode presenciar nessa vida. E aquelas pessoas presenciaram isso. E ficaram espantadas. Depois, mais adiante, Lucas acrescenta que eles viram graça nele. E aí Jesus diz: hoje se cumpriu essa profecia. E aí o que você pode imaginar quando Jesus diz: hoje se cumpriu essa profecia? O que eles fizeram? Olha só o que Lucas acrescenta no versículo 22, depois de Jesus ter dito: hoje se cumpriu essa escritura. Todos falavam bem dele. A versão que eu li antes, Almeida, dizia: todos davam testemunho. Essa versão diz: e todos falavam bem dele. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saía dos seus lábios. Então, mesmo após eles terem contemplado aquela cena maravilhosa, eles continuaram falando bem dele e estavam maravilhados com a graça que eles viam nele. Imagina um pregador cheio de unção, agora imagina Jesus cheio de unção. É outra conversa. Imagina a cena que eles presenciaram ali. E aí Lucas narra isso, porém, lá na parte B do versículo 22, tem um mas. Sempre tem um mas, né? Impressionante como nós somos bons em colocar mas nas histórias, né? Eles estavam maravilhados com a graça que viam em Jesus. Falavam bem de Jesus. Mas perguntavam: não é esse o filho de José? O que estava acontecendo ali? Eles viram diante deles o próprio Deus ali encarnado como 100% Deus, 100% homem, declarar que uma das profecias messiânicas que eles já esperavam o cumprimento estava se cumprindo ali diante dos olhos deles. Eles ficaram maravilhados com a cena que eles presenciaram. A graça que saía de Jesus espantou, maravilhou eles. Mas entrou a dúvida. Não, mas peraí, esse aí eu conheço, esse é o filho de José. Será que é ele mesmo? O que está acontecendo aqui? Eu esperava um cavaleiro montado num cavalo branco, vindo nas nuvens, conquistando a nossa terra, destruindo os romanos só com a força da sua espada. E agora me aparece um menino que eu vi crescer. Eu jogava pedra no rio com ele. E ele vem dizer que agora ele é o Messias? Não, esse é o filho de José. Entrou a dúvida. Que problema nós temos com as nossas dúvidas, né? Como é difícil a nós só confiarmos em Deus, né? Estava falando com a minha esposa isso antes de vir para cá. Estava contando para elas sobre o trabalho e estávamos falando sobre isso. Como é difícil, né? Quando a gente entrega as coisas para Deus, mas a gente fica apegado àquilo, né? E a gente não consegue largar. Eu entreguei para Deus, mas Deus está comigo ainda, né? E a gente não consegue entregar para Deus. O mesmo caso aqui. Mas não é esse o filho de José? E aí Jesus diz para eles: é claro que vocês citarão este provérbio. Jesus está entendendo para onde vai a história. E aí Jesus cita um provérbio popular da época que dizia: olha, médico, cura-te a ti mesmo. Como quem diz assim: é impossível um médico se curar a si mesmo. Médico, cura-te a si mesmo. Faze aqui em terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Jesus está dizendo ali para eles: olha, eu fiz muitos milagres na Galileia. As pessoas estão espantadas com o que elas estão vendo, os sinais, as maravilhas que elas estão presenciando. E aqui, na minha terra, esses milagres não aconteceram. É isso que Jesus está dizendo para eles. E ele está dizendo aqui que nenhum profeta é aceito em sua terra. Logo após dizer: certamente vocês vão me dizer esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, por que você não faz aqui o que estão dizendo que você faz em outros lugares? Olha, já colocaram Jesus em dúvida. Aí a coisa só piora, né? Vocês viram, primeiro estavam maravilhados, viram uma cena, presenciaram uma cena
maravilhosa. Mas veio a dúvida. E a dúvida sempre começa, mas esse aí não é o filho do José? E logo a dúvida já fica maior e já vai quase para ofensa, né? Ando dizendo por aí que você está fazendo milagre. E é assim que a dúvida vai agindo no nosso coração. Ela começa pequenininha e a gente vai dando espaço para ela, e quando vê a gente já não está acreditando em mais nada. Não, Deus não me ama. Deus só me enganou, perdi meu tempo. Ele falou que ia fazer isso, fazer aquilo. Ele disse que tinha promessas na minha vida, o tempo está passando, as coisas não acontecem, e a gente já meio que começa a entrar no que a gente chama de murmuração. O que é a murmuração? Obrigado, irmão. A murmuração é quando nós começamos a questionar se Deus realmente faz aquilo que ele disse que faria. É o mesmo caso que nós vimos na semana passada como sendo uma arma usada pelo diabo. O diabo colocou dúvida, ou tentou colocar dúvida em Jesus. Se você é o filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães, por que você está passando fome aí? Deus não disse que ele se alegrava em você, que você é o filho dele? Dúvida. Irmãos, o maior problema nosso é a dúvida. E a dúvida vai aumentando os estágios. E aí o que aconteceu nesse caso aqui, da dúvida ir aumentando os estágios? Jesus responde para eles dessa forma dura, contestando eles e dando o diagnóstico do que estava acontecendo ali. Olha, vocês estão duvidando de mim. Eu estou aqui na frente de vocês e vocês estão duvidando de mim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. E daí Jesus acrescenta essas duas outras informações. Eu asseguro que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, mas apenas uma viúva de uma terra inimiga, lá de Sidom, foi abençoada por Eliseu, por Elias. Olha só que interessante. Muitas viúvas em Israel, muita gente sofrendo. E aí Deus escolhe para abençoar uma viúva de uma terra inimiga, de uma terra estranha, de uma terra pagã. E aí ele acrescenta uma outra história. Olha, haviam muitos leprosos no tempo de Eliseu, porém Deus purificou apenas Naamã, e aí ele acrescenta o sírio. Mais um povo inimigo. O que Jesus está dizendo ali? Olha, eu tenho uma missão universal, a missão é para todos. A missão de Deus sempre foi universal. Deus passa ao longo do Antigo Testamento inteiro dando sinais de que a salvação é para todos. O básico de todos, quando Deus promete a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias de Israel, é assim que está escrito lá? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meus irmãos, a promessa de Deus sempre foi para todos. O que Deus fez foi selecionar um povo para mostrar através daquele povo o seu poder e preparar aquele povo para que daquele povo nascesse o Messias. Esse é o plano de Deus. Mas a salvação sempre foi disponível a todos. Agora, eles não entenderam isso. E aí aqui a raiva chega ao seu momento máximo, ao seu cume. Ah, é? Então, se você está dizendo isso, você está dizendo que tudo isso que você prometeu lá em cima, e eu vou revisar logo, passo a passo o que Jesus prometeu, tudo isso que você prometeu aqui em cima, que é a leitura do profeta Isaías, que você disse que se cumpriu agora, quer dizer que isso não é só para nós? Está incluído os nossos inimigos também? Isso é uma ofensa demais, nós não podemos suportar. E aí olha o que Lucas diz aqui, ficaram furiosos quando ouviram isso. Ao ficar furiosos, olha o que eles fizeram, levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da coluna a fim de atirá-lo precipício abaixo. Queriam matar Jesus. E eu acho maravilhosa, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma série chamada The Chosen. Essa cena relatada naquela série The Chosen. Eu acho maravilhosa, porque esses roteiristas, eles conseguem pegar
um texto bíblico e transformar em algo maravilhoso. E essa cena, na forma como está naquela série, eu chorei quando eu vi. Eu acho que cada vez que eu assisto eu choro. Eles estão indo e pressionando Jesus contra o precipício, uma multidão de pessoas, e de repente Jesus para na borda do precipício, se vira para eles e diz: hoje não. Como quem diz assim: vocês vão me matar, mas não é hoje. E Jesus sai caminhando tranquilamente pelo meio deles. E eles ficam atônitos, sem ação, olhando para aquilo. É a forma como esses roteiristas encontraram de descrever essa cena narrada por Lucas. E agora vamos ver o que tanto ofendeu eles a ponto deles quererem matar Jesus. Por que eles não são capazes de aceitar que aquilo que Jesus disse que estava se cumprindo era também abrangente a outros? E eu quero me apegar aqui a alguns pontos, mas eu vou entrar mais detalhes apenas em um. Então, em resumo, o que diz Isaías 61? Isaías 61 diz que o ungido, o Messias, seria enviado ou ungido para pregar boas novas aos pobres, ou seja, boas novas é pregar o evangelho significa boas novas. Enviou, então o Espírito ungiu para pregar boas novas aos pobres e enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Tudo isso é um resumo do ministério de Jesus. Jesus fez todas essas coisas. Ele pregou as boas novas, ele proclamou liberdade aos presos, e aqui nos dá a oportunidade de entender que o cumprimento dessa profecia não necessariamente é literal, porque o Evangelho não relata que Jesus foi numa cadeia e libertou alguém. Isso aconteceu mais tarde com os apóstolos. Mas e a prisão espiritual? E a prisão do pecado? Libertou os presos, recuperou vista aos cegos, libertou os oprimidos e proclamou o ano da graça do Senhor. E é esse aqui só que eu quero detalhar com os irmãos, porque aqui precisa ser judeu para entender o que Jesus disse aqui. Rapidamente, em alguns minutinhos, vamos voltar agora. Agora vamos voltar milhares de anos dessa cena aqui. Eu vou tomar uma água, senão eu não vou conseguir chegar lá. Voltamos lá no tempo da proclamação da lei. E vamos relembrar algum detalhe da lei que Deus deu ao seu povo. Deus disse assim: olha, vocês precisam descansar. Pelo menos um dia na semana vocês precisam descansar. Vocês precisam entender que parar, que descansar também é algo bom. E eu estou instituindo esse dia de descanso para vocês entenderem que vocês dependem de mim. E mesmo ficando um dia sem trabalhar, não faltará nada para vocês. Ordem de Deus. A cada 7 anos, Deus instituiu o ano sabático. Vocês precisam deixar a terra descansar. Vocês precisam entender que sugar os recursos da terra ano após ano é insustentável. E por isso vocês precisam deixar a terra descansar um ano. E a cada 50 anos, Deus instituiu o que nós chamamos, ou eles chamam, de ano do jubileu. O que é o ano do jubileu? É o ano de zerar a conta e começar tudo de novo. É como se fosse hoje, na nossa linguagem, é o ano de formatar o celular, limpar, dar um reset, deixar começar a memória do zero. Tanto é que Deus instituiu que ninguém tinha propriedades, as pessoas tinham concessão de uso de suas propriedades. As propriedades eram de Deus. Deus havia distribuído pelas tribos as terras, e as tribos dividiram em clãs, e os clãs dividiram em famílias, e assim conforme iam nascendo os filhos, eles iam dividindo. E aí na lei, ele estipula como que deveriam ser as vendas de propriedades. E a venda de propriedade era assim: o valor que você vai cobrar pela sua propriedade. Quer vender a sua terra? Você tem lá um alqueire de terra? Você quer vender essa terra? Você vai calcular da seguinte maneira. Pode ver lá, está escrito no livro da lei. Você vai calcular quantos anos faltam para chegar no ano do jubileu. E você vai cobrar um valor correspondente a esses anos. Porque a pessoa que está comprando de você, ela vai poder usar por esses anos.
E quando chegar no ano do jubileu, vai zerar a conta e a terra volta para sua família. Então Deus fez isso para assegurar que a forma como ele distribuiu as terras lá, quando ele instituiu a terra de Canaã e as tribos, deveria permanecer eternamente. Então a cada 50 anos resetava. Se você tem algum escravo, você vai libertar esse escravo. Se alguém deve para você, você vai perdoar essa dívida. Todo mundo começa do zero. Ninguém tem dívida nenhuma, ninguém é escravo, todo mundo livre. Deus instituiu isso a cada 50 anos. Aí começam os problemas. Pergunta se os judeus conseguiram fazer isso. Não há registro na Bíblia de algum ano que os judeus tenham conseguido fazer isso. Apesar de estar instituído na lei, não se tem registro na história disso ter de fato acontecido. É porque nós somos muito apegados às coisas, né? Como que? Como assim? Eu nasci há 48 anos atrás, trabalhei a vida inteira, faz 20 anos que eu consegui comprar esse pedaço de terra, agora eu tenho que devolver para o dono original? Não. Como assim? Eu trabalhei, isso é meu. Esse é o nosso raciocínio. E aí foi passando o tempo, o pecado foi se acumulando, o povo foi pecando, foi desobedecendo a Deus, até que Deus levanta Isaías, e lá em Isaías 61, ele faz essa profecia. Agora é Deus que vai trazer o ano do jubileu. É Deus que vai perdoar a dívida de vocês. É Deus que vai zerar a conta. É isso que um judeu entende pela profecia de Isaías nessa parte. Quando Isaías diz proclamar o ano da graça do Senhor, um judeu entende proclamar o ano em que a minha dívida será perdoada. Proclamar o ano em que não haverá mais escravo. Todos serão livres. E aí agora Jesus pega, lê esse texto e diz: hoje chegou o ano da liberdade. Hoje chegou o ano de zerar a dívida. Eu estou aqui diante de vocês dizendo, a dívida está zerada. Entenderam agora o motivo do espanto deles? Só que tem um detalhe aqui, antes de avançar para o final, que tem um detalhezinho. Se nós abrirmos lá em Isaías 61, se você tiver fácil aí na sua Bíblia, pode abrir. Jesus não mencionou um detalhe que está lá em Isaías. Eu vou ler agora como está em Isaías 61. O Espírito do Senhor, versículo 1, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e a frase não termina aqui. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não disse isso. Não era o momento ainda de Jesus lidar com justiça de Deus. Aquele momento ele era, como nós dizemos, o nosso advogado. Haverá um momento em que ele será o nosso juiz. Nós ainda estamos nesse intervalo entre o ano do perdão da dívida e o ano da vingança de Deus. Nós estamos vivendo esse momento, o ano do perdão das dívidas entre o ano da vingança de Deus. A vingança ainda não chegou. E por isso Jesus não menciona ela. E agora Jesus diz, olha, esse ano do perdão das dívidas, esse ano de não existir mais escravos, se cumpre hoje. E detalhe, não se cumpre só com vocês, se cumpre para todos. Essa galera aqui que mora aqui em roda de vocês, que são inimigos de vocês, os samaritanos que vocês odeiam, também é para eles. E aí eles se iraram e queriam matar Jesus. Blasfêmia! Imagina, o filho do José vem dizer isso pra gente? E tudo isso porque eles deixaram a semente da dúvida florescer no coração deles. E essa é a grande lição que nós tiramos aqui. No momento em que Jesus inaugura o seu ministério, com um resumo do seu ministério, nós aprendemos o quão importante é nós confiarmos em Deus. Por isso eu quero encorajar você a crer em Deus. Mas tem um detalhe. Quando nós vimos, eu falei isso para os jovens outro dia na escola dominical, quando nós lemos e ouvimos a palavra crer, é natural na nossa cabeça que nós levamos isso para a mente, no ponto intelectual. Então assim,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A forma como normalmente nós lemos esse crer é: eu tenho que acreditar nessa história. Não é assim que a gente lê? Eu tenho que acreditar em Jesus. Eu tenho que acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio. Não é esse o sentido de crer na Bíblia. O sentido de crer na Bíblia é mais profundo. Se nós formos na raiz da palavra, no original, crer é viver. Tem uma diferença gigantesca entre acreditar numa ideia e viver uma ideia. Então, quando a gente diz todo aquele que crer, significa todo aquele que viver de acordo com isso. E aí, por isso que é difícil para nós. Porque uma coisa é dizer, eu creio em Jesus, eu sei que ele é o Filho de Deus, eu sei que ele é poderoso. Outra coisa é viver como se Jesus realmente fosse poderoso. Viver como se Jesus realmente perdoou os meus pecados. E não naquela toda hora entendendo que não merece, porque isso, porque aquilo, que Deus não me ama. Então, a minha oração hoje, irmãos, é que nós todos saiamos daqui crendo, que significa viver nas promessas que Deus fez para nós na Bíblia. E que a gente possa experimentar esse ano da proclamação da graça do Senhor. Que a gente possa sair daqui com a certeza de que as nossas dívidas foram perdoadas, com a certeza de que nós não somos mais escravos. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pés. Querido e amado Deus, obrigado pela sua palavra, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite de segunda-feira. E peço, Pai, que agora o Teu Espírito Santo complete essa mensagem em nossos corações. Nos capacite, Senhor, a abandonar as dúvidas que nós temos em nossos corações. Tire, Senhor, meu Deus, todo questionamento, tire toda a murmuração e coloque em nós, Pai, a fé para que nós possamos crer, vivendo, Senhor, esta verdade. Abençoe, Pai, para que sintamos perdoados por Ti, que sintamos livres do pecado, Pai. E abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.